Então, turma, vamos fazer aqui uma revisão sobre o que vocês estudaram utilizando as videoaulas e os textos, tá? Então, aqui vamos ver os conjuntos de números, conjuntos numéricos. Nós trabalhamos aqui com 5 conjuntos numéricos. Então, nós temos lá os números que a gente já conhece e a gente agrupa eles em conjuntos para ficar mais fácil o estudo. Qual é o primeiro? Conjunto dos números naturais, que é o que a gente mais conhece. A gente usa eles, por exemplo, para contar. Então, quem vai estar lá dentro? Vai estar o número 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Um outro conjunto muito conhecido, dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros é constituído pelos números naturais e pelos números negativos. Então, os números inteiros são os números naturais, positivos, e também aqueles números negativos. Então, você vem lá do menos infinito, vindo menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí começa 1, 2, 3, 4 e por aí vai. A partir desse daqui, a gente pode formar o conjunto dos racionais, que é esse daqui. E o que tem dentro desse conjunto? As frações. Por quê? Porque eu pego dois números inteiros e eu formo frações. Se eu pegar, por exemplo, o inteiro menos 4 e o inteiro, sei lá, 10, então eu posso dizer menos 4 sobre 10 e isso é uma fração. Eu posso pegar, por exemplo, menos 10 e um inteiro 1. Isso é uma fração com denominador 1. Então, todas as frações estão no conjunto dos racionais, que a gente representa por esse Q. Então, aqui, o conjunto dos naturais por esse N, dos inteiros por Z, dos racionais por Q. E aí surge também o dos irracionais. Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu pegar uma fração, a fração 1 sobre 3, e eu fizer a divisão de 1 por 3, se você fizer na calculadora, vai dar 0,333 e ele vai continuar, ele nunca vai parar. Isso é chamado de dízima periódica. Vejam que o 3 se repete indefinidamente na sua divisão depois da vírgula. Mas isso aqui é uma fração, então é um número racional. O que acontece? Tem alguns números que eu vou ter essa característica aqui, ó, vai ser um número com vírgula, mas ele não vai ter uma repetição padronizada dos algarismos. Não vai ser 3, 3, 3 ou 21, 21, 21, não vai ter um padrão. Por exemplo, se eu pegar o número raiz de 2, se você fizer na calculadora, ele vai virar 1,45 e vai dar um monte de número depois. E esses números não vão ter um padrão, eles vão ser meio aleatórios. Esses números assim são chamados de irracionais. Então nós temos esses 4 aqui, e quando eu junto tudo isso, quando eu considero todos esses números, eu tenho o que a gente chama de conjunto dos números reais. Então, a gente pode olhar aqui nesse diagrama, essa bolinha aqui menor é o dos naturais. Essa bolinha maior é dos inteiros. Por que a bolinha dos naturais está lá dentro? Porque todo número natural é também um número inteiro. Todos os números naturais estão aqui dentro. E todos os números inteiros também são números racionais. Então, eu desenho aqui o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Por quê? Porque todo inteiro é uma fração com denominador 1. Por exemplo, se eu pensar no número menos 3, ele é um número inteiro. Se eu colocar 1 aqui embaixo, ele continua sendo um número inteiro, porque menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Mas como eu escrevi ele em forma de fração, ele ao mesmo tempo é um número racional. Então, está todo mundo dentro dos racionais. Os irracionais, como eu falei, eles seguem um outro modelo. Então, eles não têm relação com os números racionais, eles são separados. Mas quando eu junto esses racionais que englobam naturais inteiros e junto com os irracionais, eu formo os números reais, que tecnicamente são todos aqueles números que a gente conhece e trabalha. Bom, então aqui, ó, racionais são as frações e os irracionais, números com vírgula e decimais sem algum padrão. Bom,
eu posso fazer uma representação geométrica desses números. A gente representa os números reais, então todos os números que nós conhecemos, através de uma reta. Então isso daqui é uma reta. É como se fosse uma régua gigante. Essa régua gigante parte do zero e segue aqui, ó, até o mais infinito. E eu posso partir do zero e ir até o menos infinito. Então aqui eu englobo todos os números positivos, ó, 0, 1, 2, 3 e também os outros números que são positivos. Olha as frações, meio, aqui poderia ter outras frações como 1/4 que está aqui. E os números irracionais, como raiz de 2, raiz de 3, o número π, que é muito conhecido. E, para o lado negativo, eu também posso colocar todos esses números novamente, e aí eu só altero o sinal. Então, qual que é a ideia aqui? É que nós vamos trabalhar com números reais durante o nosso semestre, e nós temos que saber que a representação geométrica desses números reais é uma reta que parte do zero aqui até o mais infinito, e do zero até o